Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos, meus irmãos, toda a igreja repetir o versículo de número 25. Eu conto até 3 de todo mundo, em uma só voz. Vamos adorar esse Deus. 1, 2, 3. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos. A esse Deus seja glória e honra para todos sempre. Meus irmãos, a epístola do apóstolo Judas é uma das epístolas pouco lidas. Tem alguns irmãos que nem sabiam que existia essa epístola, pensavam que era Judas Iscariotes, que ele tinha escrevido. Não, mas essa epístola do apóstolo Judas era o irmão do Senhor Jesus. E agora Judas, para defender a fé, ele escreve essa epístola. E o versículo que nós lemos, do versículo 20 até o 25, ele escreve algumas funções da igreja, algumas coisas que a igreja do Senhor tem que fazer. Porque se a igreja do Senhor não fizer essas coisas, não passa de apenas um grupo de pessoas. Porque aqueles que não servem o que está aqui, não podem ser chamados de igreja. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos a igreja do Senhor Jesus. A primeira coisa que a igreja deve seguir, a primeira coisa que o crente deve fazer é edificando-nos a nós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Sabe o que é isso? Edificar uns aos outros. A igreja, meus irmãos, que não segue esse conselho, pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos igreja do Senhor. Porque uma igreja, um templo, que lá dentro tem pessoas que ao invés de edificar, quer matar um ao outro, matar com a palavra, matar, meus irmãos, falando palavras agressivas para tentar desanimar. Isso não passa de apenas pessoas reunidas e não pode ser chamado de igreja. Igreja que é igreja, um edifica o outro. Meus irmãos, fala palavras para animar. Olha, meu irmão, você está desanimado, mas não para. Vamos continuar a caminhada, porque Jesus ele está voltando. Isso que é igreja, isso que é cristão. Agora aquelas pessoas que somente criticam, somente querem para baixo, isso é apenas seguidores, não é discípulos de Jesus. Porque Jesus ele quer discípulos e não seguidores. Seguidores é diferente. Seguidores vêm junto com a onda vem e vai. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, ele edifica um ao outro. É o que o apóstolo Paulo diz. Meus amados irmãos, está em Romanos, não destrua o seu irmão por causa da comida. E lá ele cita vários exemplos. Sabe o que é isso? Dentro da igreja, um pode matar o outro, um pode destruir o outro com palavra. E a Bíblia diz, não destrua o seu irmão por causa de comida. Isso é coisa simples. E tem gente que não percebe, mata o seu irmão por causa de coisas mínimas, mata o seu irmão por causa de bobeirinha, mata o seu irmão através de uma coisa que não tem valor, mas ele vai e mata, e ele nem percebe que ele está matando uma pessoa que Jesus morreu na cruz. E meus irmãos, isso é muito sério. Se por causa de mim uma pessoa parar de ir na igreja, naquele dia o Senhor Jesus vai cobrar de mim, porque não foi eu que morri por você, não foi você que morreu por mim, mas foi o Senhor Jesus que morreu por nós. Então nós não temos direito de matar ninguém com nossas palavras, nós não temos direito de matar ninguém com as nossas
atitudes. Meus irmãos, nós temos que ser unidos, nós temos que dar vida e não matar uns aos outros. Igreja, que a igreja edifica um ao outro, edifica com a palavra, edifica ajudando e não matando. Então, se nós queremos ser igrejas, nós temos que seguir o que está escrito aqui, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Segundo, orando no Espírito. A segunda coisa que nós devemos seguir para ser chamado igreja, oração. Crente que não ora é como se fosse um carro sem combustível, está ali bonito, é novo, mas se não tem combustível não serve para nada, não anda, não sai do lugar. Então crente que não ora, somente, meus irmãos, ele está parado. E nós temos que orar, porque sem oração nós não temos vitória, sem oração nós não temos poder, sem oração nós não temos autoridade, sem oração nós podemos ser chamados de qualquer outra coisa, menos igreja. E a Bíblia diz, orando no Espírito, orai sem cessar, vigiai e orai. A Bíblia sempre está nos alertando, ore. Aí tem muito crente que diz, eu não tenho força de ir para a igreja. Aí você pergunta, você está orando? Não. Como que vai ter força? Vai ter força olhando, assistindo televisão o dia inteiro? Vai ter força vendo novela? Vai ter força fazendo o quê? A força do crente vem na oração. Quer ter vitória, irmão? Ora. Quer ter vitória, irmão? Ora. Sem oração você não vai conseguir nada. Ora agora. Ora quando você tem tempo, quando que as coisas apertam, você tem que vir correndo, chorando, pedindo oração. Não espere isso acontecer, mas vai para os pés de Jesus. Terceira coisa, conservai a vós mesmos no amor de Deus. Agora aperta. O difícil de seguir Jesus é quando entra na parte do amor. E nós erramos muito nisso. Por que nós erramos muito nisso? Eu amo aquele que me ama. Eu amo quem faz o bem para mim. Eu amo quem fala o bem de mim. E quando a pessoa te critica? E quando a pessoa faz coisas para te magoar? E quando a pessoa faz rodinha para acabar com a sua vida, para difamar você? E aí, nós vamos continuar a amar? Aí você fala, eu perdoo, mas eu não converso mais com você. Que amor que é esse? Esse amor até os ímpios têm. Mas nós temos, meus irmãos, que ter o verdadeiro amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que amar uns aos outros. Amor, meus irmãos, ele vence tudo. O apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de 1 Coríntios, nos dons espirituais, no capítulo 14 ele também continua o mesmo assunto, que é os dons de profecia, falar em línguas. Só que no meio desses dois capítulos tem um capítulo que muita gente não gosta de ler, que fala sobre o amor. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu removesse montanha, mas se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Então você pode falar a língua estranha quando você quiser, você pode profetizar quando você quiser, mas se não tiver amor, não adianta nada. Não adianta nada, meus irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Sabe por que a igreja primitiva crescia? Porque tinha amor. Eles não procuravam benefício próprio, mas ele procurava o benefício do outro. É o que o apóstolo Paulo diz: considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Mas hoje inverteram o versículo: considere superior ao seu próximo. Hoje está diferente. Por quê? Porque se eu considerar você superior a mim, eu tenho humildade e eu demonstro o amor de Cristo. Mas hoje um quer ser maior do que o outro, um é melhor do que o outro, está querendo até sentar no trono do lado de Jesus. Só que Jesus não ensinou isso. Jesus nos ensinou a ter amor, ter humildade. Jesus nos ensinou a ser, meus irmãos, e ele deu a prova de amor. Quando os discípulos pensavam que Jesus seria o rei de Israel, iria governar tudo, sabe o que Jesus faz? Jesus pega uma toalha, coloca nas suas costas, e ele ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Ali ele demonstra aqui quem é maior do que ninguém. Meus irmãos, na
casa de Deus, nós precisamos desse amor. Sem amor, nós não vamos para frente. Sem amor, nós seguimos qualquer outra pessoa, Buda, Maomé, menos o Jesus que morreu na cruz. Porque a maior prova que nós servimos a Jesus é o amor. Quarto, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Outra coisa que a igreja deve seguir: esperar a misericórdia do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Esperar o dia glorioso que esse Jesus vai nos buscar. Tem muita gente que já esqueceu desse dia. Tem muita gente que está vindo para a igreja como se esse dia já nunca mais viesse acontecer. Tem muita gente que está levando a vida na brincadeira como se esse dia não fosse chegar. Mas eu tenho uma notícia para você: quando menos você esperar, Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem muitos crentes que já esqueceram, tem muitos crentes que já deixou o mundo entrar dentro do coração, já não preocupa mais com nada, já não preocupa mais em ter compromisso de nada. Mas Jesus ele vai voltar, e se nós não estivermos firmes, nós não iremos subir, meus irmãos. É sério, Jesus ele está voltando e ele nos alerta para que nós venhamos esperar este grande dia. Esperar de forma relaxada não, mas procurar melhorar cada dia na presença de Deus. Para a gente terminar o versículo 22: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E é o que mais tem dentro da igreja, em geral. Pessoas duvidosas. Vem para a igreja hoje, fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado sem ir na igreja, aí domingo volta. Aí durante a semana as atitudes não é de crente. Durante a semana as atitudes não demonstram o que está na palavra de Deus. Aí domingo volta. Só que aí o que eu vejo é pessoas duvidosas, é pessoas que estão em cima do muro, um pé na igreja, um pé no mundo. Só que Jesus, meus irmãos, ele nos alerta: no arrebatamento não vai subir esses crentes que estão em cima do muro, só vai subir aqueles que estão do lado de cá, do lado do céu, do lado de Jesus. Aí sim vai subir. E dentro da igreja o que mais tem é isso: pessoas duvidosas. Eu não sei se eu vou, eu não sei, não sabe se quer Jesus, está em dúvida, olha para Jesus ou para o mundo. Escolhe o que você quer, porque você não pode ficar duvidoso. Servir a Jesus é convicção. Eu quero Jesus, eu abandono o mundo, eu deixo as coisas do mundo para trás, porque eu quero Jesus e eu quero o céu. Não existe meio termo: ou é céu ou é inferno, ou é Deus ou é o diabo, ou é o mundo, ou meus irmãos, ou é a igreja. Nós temos que escolher. Nós não podemos ficar em cima do muro. Aceite Jesus de todo o coração, porque tem gente que faz 10 anos que está na igreja e até hoje não aceitou Jesus. Porque não aceitou Jesus, não teve mudança de vida, continua com as mesmas coisas. E a Bíblia diz: apiedai-vos de alguns. E nós que somos fortes, o que temos que fazer? Romanos 15: suportar as fraquezas dos fracos, ajudar. Só que aí você ajuda e quando a pessoa quer. Até Deus é assim. Se a pessoa quer, eu não quero, Deus ele não obriga ninguém. Nós temos que ajudar sim, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a mansidão de Deus. Mas a pessoa falar: eu não quero, não precisa forçar. Vai orar pela pessoa, porque as coisas de Deus não é forçado, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Aí o que nós temos que fazer como igreja? Ter piedade, ajudar, porque aquele que não ajuda pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos igreja. Para terminar, salvar alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Aí entra a missão:
arrebatando o osso do fogo. Meus irmãos, desde a fundação do mundo, quando Satanás se rebela contra Deus, ele cria o inferno. O inferno não era para o homem, mas era para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que rejeitam a Deus e andam após Satanás, vai junto com ele para esse lugar. E o fogo continua aceso, o fogo ainda não apagou, e a cada dia milhões e milhões de pessoas estão caminhando para este lugar. Se Deus abrisse os nossos ouvidos espirituais, nesse momento, milhões e milhões de almas estão gemendo, gritando lá no inferno, pedindo socorro, pedindo uma segunda chance, e já não tem mais, porque tiveram a oportunidade e não aceitaram Jesus. Oh, meus irmãos, o inferno é real, o inferno existe, o inferno não é como a sepultura, como os testemunhos de Jeová diz. O inferno é real, aonde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. O inferno é real, aonde há ranger de dente, aonde há choro, aonde há gritos. O inferno é real, como o céu também é real. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ir para esse lugar, porque ninguém está dizendo, mas se nós agarrar na cruz de Cristo, mas se nós firmarmos em Jesus, mas se nós tivermos compromisso sério, o nosso destino não é embaixo, mas o nosso destino é o céu, que está preparado para a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: salvai alguns. Meus irmãos, multidões estão indo para este lugar, e nós temos a função, nós temos o dever de arrebatar essas pessoas do fogo, tirar essas pessoas do fogo, através do quê? Da pregação, através do quê? De levar a palavra de Deus. Mas tem muita gente que arruma a mala, eu vou ir para o céu, está bom, e as outras pessoas estão indo para o inferno. Jesus não quer isso, Jesus ele não quer isso de nós, mas ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é função somente do pastor, mas é minha e a sua. E o apóstolo Paulo diz: se eu prego o evangelho, eu não tenho que me gloriar, porque ai de mim se eu não anunciar o evangelho. A palavra está no seu coração, a palavra está na sua boca. Abre ela, livre as almas do inferno, livre as almas que estão caminhando para o abismo, livre as almas que estão caminhando para esse lugar de destruição, meus irmãos. Oh, meus irmãos, Jesus ele nos salvou, ele nos arrebatou do fogo, para que nós venhamos salvar pessoas do fogo também. Ou você quer o céu só para você, ou nós queremos o céu só para nós. Mas, meus irmãos, o dever está em nossas mãos. Jesus ele conta conosco. Eu posso ouvir a voz de Deus repetindo mais uma vez, como Isaías 6: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É dia de despertarmos, largarmos do comodismo, descruzar os braços e irmos ganhar almas para o reino de Deus. Porque naquele dia estará o Pai e o Filho assentado do seu lado direito, e uma multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas,